No programa de hoje, a gente conversou com vários especialistas aqui na Fiesp durante a reunião do COSAG. E o tema é aquisição de terras por estrangeiros. Acompanhe tudo isso agora neste Fala Carlão. Está começando o Fala Carlão. O Brasil precisa definir quais são as áreas de soberania nacional. É econômico, é social, é ambiental e é político. E a necessidade de abrir a propriedade para quem quiser comprar e quem quiser vender. O tema é um tema polêmico e aquisição de terras por estrangeiros. Hoje nós tivemos aqui juristas, ex-ministros, enfim. Roberto, o que caldo que sai deste debate? Carlão, o tema é complexo juridicamente, porque tem um emaranhado de legislações tratando dele. Mais uma lei vai só complicar um pouco mais o ambiente, mas tem que fazer, né? É econômico, é social, é ambiental e é político. Obviamente é um tema político. Tem ideologia metida na interpretação da lei lá para trás. Então, há todo um encadeamento de questões que tem que desaguar de alguma forma. Esse governo é um governo liberal. O setor rural é um setor liberal. Então, a minha sugestão aqui, que foi aparentemente aprovada pela plateia, é o seguinte: somos a favor da compra de terra por estrangeiros no Brasil, uma vez que todas as leis que existem serão por eles cumpridas. Ambientais, trabalhistas, tributárias, fiscais, enfim, tudo que existe será cumprido com mais vigor ainda, porque a fiscalização será maior. Porém, com dois limites. Um óbvio, tem a ver com a própria questão da soberania nacional, que é a faixa de fronteira. Claro. Para evitar tráfico, entrada de doenças, problemas sérios que afetariam o país. E outro é a proibição de compra por fundo soberano. Porque o fundo soberano é um Estado dentro do Estado. Então, limitando essas duas questões, eu creio que a gente oferece uma alternativa política para a solução jurídica, econômica, social, ambiental e etc. Maravilha, eu não falei que o Roberto é um craque, ele dispensa maiores, quase que não precisa perguntar nada mais para ele, senão a gente fica conversando aqui 5 horas. Para falar de amenidades, eu vou perguntar para você o que você achou do filme, da campanha de valorização do ar. Bacana, e é isso aí, tem que ter uma campanha institucional que incorpore todos os atores, diretos e indiretos no processo. Está de parabéns. E eu acho que todos os brasileiros, tanto os que moram na cidade como os que moram na zona rural, têm hábitos cada vez mais urbanos. Não é só isso, né? Carlão, não é só isso. Ó, eu sou agricultor. Quando eu planto uma semente, quem gerou aquela semente? Um cientista. Formado por o quê? Uma universidade que é urbana. Eu compro um adubo fabricado em fábrica urbana. Tratores, equipamentos, colhedeiras, tudo em fábrica urbana. Defensivo, urbano. Quem faz um empréstimo para mim? Banco é o quê? É urbano. Seguradora é urbana. Ciência técnica é urbana. Então, na verdade, eu, quando planto uma semente, dependo do setor urbano. Completamente. E quando eu produzo, eu entrego aonde? Num armazém construído por o quê? Por uma empreiteira urbana. Caminhões que vão transportar, fabricado numa fábrica urbana. Ou para uma fábrica de alimentos, que é urbana, que vai embrulhar aquilo em embalagens que são urbanas. Vai dar para uma trade que é urbana, supermercado que é urbano. Então, na verdade, antes e depois da porteira da fazenda, eu dependo inteiramente do setor urbano. Que, por sua vez, depende de mim, senão ele não comeria, não viveria, não se vestiria. Então, a verdade é que o agronegócio incorpora antes, dentro e depois da porteira, urbano e rural, juntos numa única ação. Então, a tua tese, a tua campanha, o teu projeto é absolutamente moderno e consistente com o que acontece no Brasil. Nós somos um país urbano-rural. Queria que você resumisse aí em 2 minutinhos que mensagem que você trouxe a respeito desse tema. Bom, em primeiro lugar, a mensagem é que nós não podemos restringir o direito de propriedade sob o argumento de proteger, sob a ideia de proteger a soberania.
nós já temos um sistema bastante evoluído de direito de propriedade que limita o uso, o gozo e a própria tenência da propriedade rural à função social, que é muito bem controlada por cadastros rurais geolocalizados, integrados com o sistema da Receita Federal, que controla as operações econômicas, a contratação de funcionários. Então, nós não precisamos de novos controles, novos cadastros, novas burocracias para proteger falácias. Nós temos sim um problema de regularização fundiária, de atribuição de direito de propriedade, reconhecimento de direito de propriedade e uma eventual ilegalidade, informalidade do capital estrangeiro não vai ser combatido com essa restrição. Pelo contrário, nós temos que admitir a liberdade e fortalecer o direito de propriedade. Isso proporcionará investimentos para o setor agrícola e para as zonas rurais do país, não só para o setor agrícola, né? Esse é um tema que afeta todas as atividades fora do perímetro urbano. Então, dentro do perímetro urbano, nós temos uma propriedade que tem liberdade, qualquer um pode comprar, qualquer um pode vender. E fora do perímetro urbano, onde estão as pessoas mais necessitadas, onde precisa de emprego, renda, há uma limitação ao investimento, especialmente o investimento estrangeiro. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos, para a gente parar de pensar em investimento, lato sensu, e olhar a concretude do direito de propriedade e a necessidade de abrir a propriedade para quem quiser comprar e quem quiser vender. Pessoal que está, eventualmente, pessoal que está aí de fora, não está por dentro desse assunto, afinal de contas, a legislação hoje diz o quê? Como é que é hoje? Bom, a lei que está vigente diz o seguinte, olha, o estrangeiro, pessoa física ou jurídica, só pode comprar dentro de um limite de tamanho e só pode comprar terra, ou melhor, imóveis rurais fora do perímetro urbano, seja para qualquer atividade, mineração, agricultura, hotelaria, para qualquer atividade, indústria, mediante uma aprovação prévia de um projeto de investimento e depois uma aprovação do ato imobiliário, da compra, efetivamente, do negócio imobiliário. E uma vez adquirida, portanto, a aquisição vai estar vinculada a esse projeto. O grande problema é que, além de pegar o estrangeiro residente fora do país e a pessoa jurídica estrangeira, aquela constituída fora do país, ela também afeta a empresa brasileira. Por uma concepção que a empresa brasileira, quando ela tem investidores estrangeiros majoritários, né, a empresa estrangeira que é uma subsidiária de uma multinacional, ou que tem investimento estrangeiro direto com maioria de capital social, ela também tem a mesma restrição. Isso causa um grande problema, porque nós temos uma dificuldade enorme para processar esses pedidos de aquisição, um tempo, uma burocracia, uma discricionariedade que são incompatíveis com um regime de direito de propriedade forte, que pressupõe a liberdade de comprar e de vender, e ainda uma insegurança jurídica que torna o mercado de terras e, por consequência, todas as atividades econômicas que funcionam fora do perímetro urbano, especialmente o agronegócio, sujeitas a grandes questionamentos pelos órgãos estatais. Esse assunto parece que a gente não tem um denominador comum aqui internamente. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, Carlão, o que eu quis dizer é exatamente isso. Eu acho que a gente está discutindo muito, só aqui no COSAG, do tempo que eu era presidente, fizemos 2 reuniões, agora o Jacir está na presidência do COSAG, outra reunião, e a gente discute e avança pouco. E por quê? Porque a gente tem grupos do agronegócio que têm dúvidas sobre a revogação ou não da proibição de aquisição por terra para estrangeiro. A gente tem grupos do agronegócio, produtores de algumas regiões do Brasil, que preferem que seja dificultada realmente a compra de terras para estrangeiro. E eu acho que cabe a nós, do setor, discutirmos internamente e alinharmos isso. A maioria quer
Se a maioria quer, vamos avançar tentando respeitar o direito e a decisão lá dos que não querem. A maioria não quer, ok, a maioria não quer, então não vamos mais tratar desse tema, porque a mim, pela sociedade rural, a sociedade rural brasileira acha que é importante com algumas regras. Eu, particularmente, também acredito que seria importante liberar isso, claro que com algumas regras. Mas eu tenho bons amigos, eu tenho gente séria, honesta, coerente, que é contra. Então, isso que eu quis trazer para essa reunião. A gente fica discutindo muito. O que tem que fazer, o que não tem que fazer, vamos revogar, o melhor é um projeto de lei. O projeto de lei do senador Irajá, que está aí, vamos dizer, próximo de ser votado, na minha opinião, tem uma série de pontos que precisam ser alterados. E tem muita gente que acha que o projeto do senador Irajá não pode ser votado de jeito nenhum. Então, a gente precisa discutir isso internamente, levar isso para a frente parlamentar da agropecuária, e tentar criar uma unidade mínima. Eu acho que só pode avançar, só deve avançar com essa unidade. Eu acho que nós, do agro, devemos ser suficientemente maduros, coerentes, inteligentes, para avançar com unidade. Se tiver desunido, não avançaria. A gente está falando desse assunto já tem acho que 10 anos e meio que não sai do lugar, né, rapaz? 11 anos já, porque 11 anos. o parecer da Advocacia Geral da União que regula hoje esse tema é de 2008. Ele foi assinado pelo presidente Lula em 2010, mas ele foi escrito e publicado em 2008. Agora, o mais legal disso tudo, da apresentação do André Pessoa, uma pessoa sempre brilhante aqui, é que hoje ele trouxe a seguinte novidade para nós que me chamou a atenção. E eu que ando pelo Brasil, a gente vê isso a todo momento e a toda hora, né? Que é a questão, o estrangeiro, ele ajudou a construir esse país, é isso mesmo? É a história da agricultura brasileira. É você que roda como eu por aí. Eu faço palestra no Brasil inteiro aí para produtores. De vez em quando eu me dou o trabalho de dar uma olhada nos sobrenomes da lista das pessoas que estão presentes. É raro encontrar um sobrenome português. Em geral é italiano, japonês, holandês, alemão, né, polonês. Esses são os estrangeiros que vieram para cá 3 gerações e ajudaram a construir o Brasil. O principal capital estrangeiro que o Brasil recebeu ao longo da sua história agrícola é o agricultor, né? São as pessoas, né? Chegou aqui, gostou dessa terra, aprendeu a produzir e ajudou a construir o país, né? Então nós estamos querendo agora negar a nossa origem, né? Negar que outros estrangeiros venham e participem da construção do futuro do país, como a gente fez e recebeu tanta gente há 3 gerações, 4 gerações atrás, 2 gerações atrás, e a maioria deles ajudou a desenvolver a agricultura brasileira, comprou terra aqui, fez a terra produzir, gerou desenvolvimento, gerou competitividade, gerou divisas, gerou emprego, né? E hoje são brasileiros, né? Então, a gente esquece, né, rapidamente que esse é o principal capital estrangeiro que veio para cá comprar terra, é a história da agricultura brasileira, especialmente a de Cerrado, especialmente as regiões que se desenvolveram ao sul do país, contaram com esse capital. O assunto é bastante polêmico, a gente ainda tem muita discussão pela frente. Mas, precisamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Foi aqui na reunião do COSAG que o Grupo Public aproveitou para fazer o lançamento da sua mais nova campanha, mostrando a força do agro com foco no público urbano. Diz o mote da campanha: tudo em você é agro. Tudo em você é agro. A gente está falando com o pessoal da cidade, né? Exatamente, Carlão. E acho que o mais legal de falar, de
estar com você esse momento é exatamente isso. Você imagina um país como a nossa, a dimensão continental que a gente tem de produção, a oportunidade que a gente tem de ter várias empresas fazendo o que a gente faz e gerando muito valor para o país. E você hoje tem 3 empresas puramente de agro listadas na Bolsa, né? Num país que a gente está falando que vai ser o celeiro mundial, né? A gente tem 3 empresas listadas. Então acho que eu vejo como uma oportunidade tremenda você investidor. Às vezes eu fico até triste com o Brasil, com as coisas, com os números que a gente tem, mas eu sempre penso, e eu tendo a acreditar que o Brasil vai ficar rico porque a gente tem tudo por fazer ainda, né? A gente precisa construir o Brasil, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui. O que falta muito mais para o investidor aqui é segurança jurídica. Eu acho que tendo segurança jurídica para o investidor local, para o investidor internacional, para todo mundo, a gente criando um ambiente mais propício ao negócio, com mais segurança jurídica, eu não tenho dúvida que nós estamos no local certo, no ramo certo e na atividade certa, né? André, para a gente fechar essa prosa aqui rapidinho, me fala o que é a Brasil Agro hoje, quais são os números dela? Bom, a Brasil Agro é uma empresa de propriedades agrícolas, nós temos quase 300 mil hectares de terras aí em todo o Brasil, operando essas terras, gerando muito emprego, gerando muito trabalho em todas as regiões, gerando muita arrecadação, né? A empresa é uma empresa que tem o seu foco principal na transformação desses ativos, ou seja, consiste em quê? Pegar um ativo que gera pouca renda hoje e fazer esse ativo gerar resultado. É assim que vale uma propriedade rural, é assim como vale uma empresa, né? Ela vale sempre um múltiplo do EBITDA que ela gera, do resultado que ela gera. E no nosso setor não é diferente. Então acho que a grande diferença nossa é colocar capital intensivo, colocar gestão, colocar uma série de pessoas qualificadas e tudo para fazer com que esses ativos gerem resultado e, consequentemente, vão gerar uma apreciação imobiliária. E é aí que nós estamos, nessa ponta que nós estamos, fazendo o agro brasileiro ser diferente. Essa casa aqui é uma casa que me acolheu sempre tão bem e eu achei que era importantíssimo que a gente pudesse mostrar primeiro aí no grupo, mostrar essa campanha e depois recebendo o convite seu para fazer uma abertura aqui, a apresentação, eu fiquei muito honrado. Viu? E foi uma palestra, uma plateia muito seleta. Hoje a gente contou com a presença de vários presidentes de empresa, de vários presidentes de sindicato, de associações. Nós tivemos uma presença de 110 pessoas de alto nível, uma plateia muito qualificada teve aqui e que te ouviu e a sua mensagem eu tenho certeza que será bem encaminhada. Você conte conosco para dar prosseguimento para essa brilhante campanha que você está lançando. Maravilha! Aqui com o Jacir Costa Filho, que é coordenador geral do COSAG, empresário. Como é que termina o ano, Jacir? Um ano muito bem, nós terminamos um ano melhor que o ano passado. Agora, a nossa expectativa com o RenovaBio é bastante grande. Então, nós estamos com uma expectativa de que o produtor de cana e o industrial será valorizado com esse programa, que é o programa mais importante de descarbonização da matriz de transporte no mundo. O que me chamou a atenção foi o senhor falar da Amazônia, o senhor falou da Amazônia com tanta propriedade, com ar de quem conhece, né? E o sobrenome do senhor não deixa a gente mentir, eu quero que o senhor fale desse envolvimento do senhor com a Amazônia. Não, então, eu acabei sendo pioneiro na Amazônia, quer no setor da indústria, quer no setor do agronegócio. Existiu há um tempo atrás uma associação dos empresários da Amazônia. Meu amigo João Carlos Meirelles, que você conhece, tem sido secretário de Estado aqui em São Paulo, também foi pioneiro. Nosso fundador da Nova Mutum, Zé Aparecido Ribeiro, que já faleceu. O que é parente dos nossos queridos amigos aqui da casa, aqui da família Ometo, o senhor Hermínio Ometo, fundou uma cidade chamada Matupá. E eu participei desse início, antes minha família no Vale do Araguaia, e mais tarde acabei eu pessoalmente me envolvendo em alguns projetos. O mais importante que eu atuei, que aí me chamaram para justamente, convivendo com a Associação da Amazônia, presidir essa entidade. E lá foi realmente onde nós fomos os verdadeiros pioneiros, onde o pessoal até falava no início, nós estamos indo com a pata do boi, mas nós sabemos que atrás virá a agricultura, porque o Mato Grosso tem essa grande vocação. Eu tive a felicidade de ter, inclusive, meu amigo Luiz Furlan também participando já nessa época como nosso vice-presidente, e tivemos realmente as grandes empresas, os grandes grupos, todos desenvolvendo o que hoje é o grande celeiro. Até o meu amigo Lacir de Moraes acabou me chamando, quando eu já tinha um pouco mais de tempo na vida, apesar de estar envolvido com várias empresas, para fazermos o que foi a primeira ferrovia nos últimos 100 anos privada desse país, que foi fazer a Ferronorte, que também ele tinha essa visão, todos nós tínhamos, eu disse até o dia que você quiser ajudo, que é o que é hoje esse desafio ainda da logística
principalmente dessas novas fronteiras. Eu tenho uma tese, tenho dito isso em alguns lugares. Outro dia eu perguntei até para um palestrante que estava lá, um economista desses aí famosos, e eu falei assim, eu tenho uma tese. Andando pelo Brasil, a minha tese é de que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil. Tem tudo por fazer ainda no Brasil. Ah, né? com certeza. Se você pegar só esse desafio que todo mundo repete todo dia, hoje mesmo de manhã tivemos aqui na casa o nosso vice-presidente, o general Mourão, onde ele também ressaltou isso, que é a logística. Quer dizer, a gente desenvolveu o Brasil, continua desenvolvendo o Brasil, essa vocação que realmente acho que pouco país tem condição de competir com a gente, que é do agronegócio, mas ainda nós temos esse gargalo imenso. Só isso que representa de oportunidade, não só de investimento, mas de emprego, de desenvolvimento deste país, é uma coisa imensa. O que a gente torce é que o país finalmente está retomando o seu rumo de desenvolvimento e que consiga acelerar essas soluções de logística, sem as quais nós vamos ficar realmente numa condição inferior. A gente ainda é competitivo cada vez mais. O setor privado no Brasil sempre foi mais adiante do que o setor público, mas hoje isso cada vez está mais evidente. Acho que com esse governo, principalmente essa equipe econômica que está aí, a gente está caminhando. Infelizmente, mais lento do que deveria ser, até porque tem esses ajustes com o Congresso. O Congresso está se dando conta que tem que ser patriota, mas de fato tem que ser mais patriota, para a gente agir e andar mais rápido. Esse tema polêmico, você até no final da reunião lá, o Jacir te chamou para você emitir sua opinião. Eu queria que você falasse sobre isso e, obviamente, pela importância que você tem dentro do cenário aí do agro brasileiro. Não, o Jacir foi sempre muito gentil, pediu minha opinião, eu fui sucinto, porque nessas reuniões as conversas e as perguntas às vezes se alongam muito, mas é um tema importante. O Jacir aqui no COSAG, aqui na Fiesp em São Paulo, trouxe um tema fundamental, que eu acho que está voltando, né, para isso tudo, e que eu acho que é importante, o que foi dito lá, o Brasil precisa definir quais são as áreas de soberania nacional, que muito provavelmente quem vai definir isso são as Forças Armadas, como bem disse lá o Roberto Rodrigues, as áreas de fronteiras, algumas áreas estratégicas, sei lá, alguma base aérea, sei lá, o Exército e as Forças Armadas vão definir quais são as áreas que a soberania nacional é fundamental, não só para estrangeiros, mas muito para a segurança nacional. E o resto, a nossa agricultura é globalizada. A nossa agricultura já, como bem disse o André Pessoa, fez uma explanação brilhante, e nós nascemos com um capital estrangeiro. O Brasil sempre teve essa participação. Então é uma discussão que precisa ter uma definição rápida. A nossa agricultura é uma agricultura pujante, competente e globalizada. E por que não globalizar um dos insumos da agricultura, que é a terra? Não tem problema nenhum, acho que não vai acontecer nada, só vai ajudar no financiamento, só vai ajudar no progresso e no desenvolvimento da agricultura e da sociedade brasileira. A gente tem que pensar que, na verdade, a gente não está falando, a gente está falando de como se a gente estivesse recusando um investidor, né? Imagina. Nós não estamos exatamente na situação de recusar investimento. Imagina, nós estamos, o mundo está olhando a nossa capacidade, a nossa performance, a competência do produtor brasileiro e quer participar desse negócio, como participa de outros negócios do Brasil. E por que vai isolar a agricultura disso? Não tem sentido. Então, acho que foi uma reunião importante, eu acho que isso deve avançar, deve entrar na agenda do Congresso Nacional, espero que a Frente Parlamentar da Agricultura cuide disso com carinho, que o Congresso brasileiro ajude o Brasil, a agricultura brasileira, e socialmente, economicamente, a desenvolver mais. Fala Carlão especial, mas a gente já está chegando ao final. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui no Canal Rural. E acompanhe a gente durante a semana em todos os nossos canais, pelas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês.